Cristo, neste momento, meu Senhor, que eleva minhas vozes até o trono da tua graça, para te suplicar, Senhor, a tua bênção em favor do teu servo, irmão Kelvin, que vai falar a tua palavra. Senhor, eu creio plenamente que tu já colocaste no seu coração aquilo que ele deseja fazê-lo. Agora, Pai, que os nossos corações estão preparados para ouvir a tua voz. Fala-nos, Senhor, pelo teu grande amor e socorre o teu povo. Ó Deus querido, nós te pedimos todas estas bênçãos, é no nome de Jesus, que vive para sempre. Meus amados, recebam todos a paz do Senhor. Meus amados, por gentileza, tomem assento. Igualmente vos convido para que abramos as nossas Bíblias, Evangelho por Lucas, capítulo 13 e o versículo de número 10. Evangelho por Lucas, capítulo 13, versículo 10. Enquanto os amados procuram, permitam-me tecer a Deus os meus mais laureares agradecimentos. Uma vez mais, poder ministrar a sua sacra e santa palavra com muito temor e tremor, agradecer a Deus pela vida do nosso pastor José Wellington, na pessoa do nosso querido pastor Laetes Forcim, a quem tributo a Deus a minha gratidão por esta noite. Ao amigo pastor Gessé Santos, um grande homem de Deus que com muita galardia também dignifica a obra do Senhor, aos amados companheiros, amigos, a quem tenho profundo carinho, respeito, pastor Olegário, pastor Josué, pastor Marcelo, pastor Carlos e os demais amigos. Minha palavra a Deus irradiada aos senhores é que Deus sempre, para sempre, os prospere em Cristo Jesus. Lucas capítulo 13, versículo 10, os irmãos que encontraram, por gentileza, sinalizem com um amém. O texto nos diz da seguinte forma: e ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre desta enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Versículo 15, respondeu-lhe, porém, o Senhor Jesus e disse: hipócrita, no sábado não se depreende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual 18 anos, ou há 18 anos, Satanás mantinha presa? Versículo 17, e dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas estas coisas gloriosas que eram feitas por ele, e os amados dizem amém. Eu vou pedir para que os irmãos deixem a Bíblia aberta para que nós tenhamos uma interpretação sadia desse texto tão especial apresentado por Lucas. Meus amados, Lucas, ele foi chamado por Deus em um período especial. Os amados sabem bem que Lucas foi o responsável em apresentar 2 tratados. O primeiro tratado, direcionado a Teófilo, que é o Evangelion Cataloukã, como é chamado. O pergaminho P75, que é aquele mais bem conservado dentre os unciais. Lucas, ele era muito detalhista. Os pais da igreja dizem que o evangelho por Lucas, ele foi o evangelho mais cuidadoso. Diferentemente da esfera ocidental, os médicos da Europa e da Ásia, naquele período, que eram médicos primitivos, mas eles tinham um cuidado muito grande com a letra. Por exemplo, Lucas, ele era tão cuidadoso que alguns pais da igreja dimensionam que Lucas escrevia com letras prateadas o evangelho, mas quando chegava no nome de Jesus, ele trocava a tinta para letras douradas. Isso demonstrava cuidado, isso demonstrava zelo pelas palavras de Jesus.
E com isso ele apresenta o segundo livro, que é o segundo tratado, que é o único livro histórico descritivo da igreja, que é o livro de Atos. O livro de Atos foi uma sequência apresentada por Lucas, que era extremamente detalhista. E esse detalhe minimático de Lucas fez com que os relatos chegassem e fossem apresentados até nós. E nesses detalhes, para adiantarmos, capítulo 13, a partir do versículo de número 10, Lucas então ele foi enfático em apresentar uma situação, e no próprio versículo 10, ele vai ressaltar que Jesus ensinava no sábado. Os amados sabem bem que os judeus possuem alguns livros de postura. Por exemplo, o Kitsur Shulchan é um livro de postura judaico. Esse livro estabelece que o judeu faria ou não faria alguns trabalhos no sábado. Isso vem lá dos livros do Antigo Testamento, aqueles 613 preceitos, os 10 mandamentos, e esses preceitos foram apresentados no Novo Testamento, que nós chamamos de Brit Hadashah, a nova aliança dos 27 livros. E aqui, após o período, como os irmãos sabem bem, Jesus então, ele ensinava no sábado. Até aí tudo certo. Os amados sabem bem que o ensinar no sábado era também um costume dos judeus. Eles amavam falar a palavra de Deus no sábado. Os senhores, os irmãos, as irmãs sabem também que não havia no Antigo Testamento a expressão sinagoga, Beit Knis. A sinagoga foi fundada naquele período interbíblico, onde o judeu não podia ir para o templo, porque eles estavam cativos, mas ao mesmo tempo eles não queriam deixar a escritura da palavra de Deus. Então eles meditavam, encontraram lugares para meditar. Logo, os saduceus eles governavam, eles comandavam o templo, e os fariseus comandavam as sinagogas. Jesus então, ele vai diretamente em uma dessas sinagogas e ele ensinava no sábado. Os amados sabem bem que Jesus é o cumprimento absoluto de todas as profecias. Todos os 39 livros do Antigo Testamento, eles se curvam a apresentar Cristo nas suas profecias. Nenhum dos profetas deixou de falar acerca de Cristo. Nenhuma das vírgulas do Antigo Testamento deixa de apresentar Cristo. Cristo é o apontamento de toda a Bíblia. E logo, haviam profecias que acompanhariam o Mashiach, o Messias. E essas profecias eram dedicadas à expressão de cura, de expulsão de demônios. E havia também uma profecia do profeta Ezequiel. E a profecia era que quando o Senhor apresentasse-se, ele então fecharia a porta do templo por 6 dias, mas no 7º a porta seria aberta. Isso representava que o Messias, quando viesse, iria curar no sábado. O sábado seria um dia especial de curas para o Senhor. É por isso que no capítulo 13, versículo de número 11, a Bíblia fala que enquanto Jesus ele ensinava, havia uma mulher que estava ali e ela tinha um espírito de enfermidade, que já era maior de idade. Os irmãos percebem que aquele espírito de enfermidade já havia completado 18 anos que acometia aquela mulher daquela enfermidade. E é por isso que, parafraseando, nós falamos que esse espírito já acometia ela por muitos anos. E esta enfermidade fazia com que ela andasse curvada. E a curvatura dela fazia com que ela não tivesse um olhar para o alto, um olhar direito. O olhar dela era sempre direcionado para baixo. Percebam os amados que já havia muito tempo que aquela mulher sofria daquela enfermidade. Mas ela entrava na sinagoga, saía da sinagoga e estava tudo certo. Os homens que olhavam aquilo, os judeus que olhavam aquilo, os judeus que apresentavam a expressão bíblica, viam aquilo como algo natural. Algo fazia com que aquela mulher ficasse encurvada, mas aquilo era espiritual. E quando Jesus ensinava e aquela mulher entra, Jesus então vai perceber, porque a visão de Jesus, a onisciência de Jesus é maior do que a visão daqueles homens que tinham uma fé terrena. Jesus observou que havia um espírito demoníaco que fazia com que aquela mulher se encurvasse.
Havia um espírito demoníaco que fazia com que aquela mulher sofresse daquela enfermidade. Mas o melhor de tudo isso é que Jesus viu. O olhar de Jesus não escapou. Jesus não deixou aquele demônio, aquela enfermidade, aquele espírito demoníaco passar daquele dia. Jesus vai intervir. E como isso é importante na nossa vida, a intervenção de Jesus. Era um dia qualquer, era mais um sábado de ensinamento na sinagoga, mas Jesus interviu. E quando Jesus intervém, a expressão utilizada pelo texto no versículo 11 é exatamente que aquela mulher possuía uma encurvatura. Um dos efeitos da encurvatura é exatamente o peso que era colocado sobre as costas daquela mulher. Algo pesava nas costas daquela mulher. A encurvatura fazia com que ela olhasse para baixo. O inimigo, o adversário, os demônios, eles utilizaram um lugar para se apossar do corpo daquela mulher. Ela exatamente nas costas. Aquela mulher sentia um peso diferente. Alguém olhava para aquela mulher e via ela com aquela encurvatura. Aquilo trazia uma sensação estranha. Ia pesando. Aquela mulher entrava na sinagoga e aquilo ia pesando, ia fazendo com que ela se encurvasse. Pastor Kelvin, o que isto significa? Os demônios tinham prazer em trazer peso àquela mulher. Os demônios tinham prazer de trazer peso àquela mulher. Pastor, o senhor sabe o que pesa na minha vida? É o meu casamento está pesado. Pastor, o que está pesando na minha vida é uma enfermidade que insiste em não ir embora. Pastor, o que está pesando na minha vida é a minha vida financeira. Eu bato na porta e a porta não abre. Pastor, o que está pesando na minha vida é alguém na minha parentela. Pastor, eu estou aqui nesta noite, eu estou ouvindo este culto, aleluia, virtual esta noite, mas só Deus sabe como eu estou me sentindo pesado. Mas nesta noite, baseado na palavra, eu estou pregando Bíblia, para quem gosta de palavra, o Senhor está dizendo, eu arrancarei este peso. O próprio Jesus, ele disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu te darei descanso. Aleluia. Alguém pode glorificar ao Senhor nesta noite, que te dará descanso. Haverá descanso para o teu casamento, haverá descanso para a tua vida financeira, haverá descanso para a área sentimental, haverá descanso na tua saúde. Os demônios queriam travar áreas da tua vida, mas eu estou profetizando baseado na palavra. A mão de Deus irá quebrar. Os demônios queriam fazer algo pesar lá na tua família, mas a mão de Jesus vai quebrar. O Senhor, ele viu o que ninguém viu. Alguém olhou e falou, esta mulher entra, vai embora, ela vem, mas nada muda. Mas quando ela se encontrou com Jesus, Jesus disse, hoje eu vi o que estava pesando na tua vida. Hoje eu vi o que estava pesando lá na tua casa. Como é bom servir a este Jesus, quando os nossos olhos não conseguem contemplar a onisciência de Jesus, ela nos alcança. Jesus, ele viu o que pesava, e a maior característica naquela mulher era o seu olhar. Dificilmente aquela mulher acharia uma posição confortável para conseguir olhar para o alto, e ela com certeza teria muita dificuldade a olhar para cima. E aquela cura que foi demonstrada exatamente marcou algo. A postura dela se endireitou, como um soldado que estava firme a uma batalha. O Senhor
corrigiu a postura daquela mulher. Coisa boa é ser corrigido pelo Senhor. Coisa boa é ver Jesus corrigir coisas na nossa vida. Coisa boa é ver Jesus corrigir coisas na nossa família. O Senhor tem esta primazia de corrigir coisas nesta noite. Pastor, mas eu estou aqui neste culto observando tantas coisas que precisam ser corrigidas, tantas coisas que precisam ser endireitadas. Só eu sei como coisas na minha vida precisam ser endireitadas. Mas nesta noite nós estamos diante do trono de Deus, e o trono da graça está nos liberando uma palavra. Vou endireitar, diz o Senhor, vou corrigir, diz o Senhor. Mas o meu marido não tem jeito, pastor. O meu marido ninguém corrige, mas Jesus corrige. Pastor, mas ninguém corrige o meu filho, mas Jesus corrige. Pastor, mas ninguém corrige lá na minha parentela, mas Jesus corrige. O nosso Jesus corrige o que ninguém pode corrigir. Onde o bisturi de Ivo Pitang não considera, não corrige, a mão de Jesus corrige. E quantos podem adorar ao nome do Senhor por esta palavra? A mão do Senhor corrige. O limitar a manúcia de Ocanda, a mão do Senhor vai corrigir coisas na minha e na tua casa, colocando no lugar para a glória do seu nome. Os demônios, eles têm essa atitude, eles querem trazer distorções. É típico dos demônios. A palavra diabo vem de uma expressão grega que é diabolos. Diabolos significa aquele que entorta, aquele que balança até perder a estrutura. É como se um dos nomes de Satanás fosse aquele que entorta colunas e faz a casa cair. Esse é um dos nomes do diabo. Ele tem vários nomes na Bíblia. A Bíblia chama ele de Obot, de Samael. Percebam bem que significa veneno. É uma expressão hebraica, Obot, Tondraconta. A Bíblia apresenta ele com alguns nomes. Mas um dos nomes de Satanás que são mais bem apresentados a ele na sua postura ruim é exatamente aquele que faz entortecer, aquele que tira a correção das coisas. Aí ele tenta mexer no nosso coração, ele tenta mexer na nossa alma, ele tenta mexer nos nossos negócios, ele tenta mexer na nossa área de oração, ele tenta mexer na nossa área de jejum, para tentar nos fazer bloquear das promessas de Deus. Mas Jesus estava naquele dia na sinagoga, e ele vai repreender este mal. E quando ele repreende este mal, a Bíblia vai dizer no versículo de número 12, que vendo Jesus, ou vendo a Jesus, Jesus disse: vem para cá, vem para si. E quando Jesus ele disse: vem para mim, a expressão utilizada pela mulher é Jesus dizendo: mulher, estás livre desta tua enfermidade. Jesus impôs as mãos sobre ela e logo endireitou, e a postura dela foi glorificar a Deus. Percebam que a cura daquela mulher trouxe uma atitude: ela glorificou a Deus em sinal de gratidão. Todos nós sabemos a expressão shalom. Shalom no hebraico significa ausência de guerra. Quando Jesus ele trouxe paz ao coração daquela mulher, aquela mulher teve motivos de sobra para glorificar a Deus pela sua palavra. E isto é o que o Senhor está nos dizendo: nós teremos dentre tantos outros motivos que nós já temos, mas Deus te dará um motivo novo para glorificar a Ele. Eu e você ainda este ano, antes do badalar da meia-noite, nós diremos: obrigado, Jesus, porque eu tenho motivos para glorificar o teu nome. Alguém esperava a desgraça, alguém esperava a vergonha, mas enquanto alguém esperava a desgraça, vão ter que ver eu e você dando culto de ação
de graça, prestando cultos de ações e graças a Deus, dizendo: obrigado, Jesus, porque o Senhor nos livrou do laço do passarinheiro. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos deu um novo motivo para cantar. Obrigado, Jesus, porque a tua misericórdia nos alcançou. Aleluia! Como é bom servir a este Cristo, ao nosso Deus. A palavra de Jesus era imperativa, até mesmo porque eu posso errar, mas a palavra não erra. A própria palavra, que lá em 2 Timóteo 3,15 vai nos dizer: desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação e pela fé que é em Cristo Jesus, porque toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para redarguir, ensinar e corrigir a injustiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Palavra esta que em Hebreus capítulo 4 versículo 12 em diante, mais penetrante do que espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma, entre juntas e medulas. Assim é a tua palavra. Em Mateus 12:21, até os gentios, Senhor, esperam na tua palavra. Salmo 1:1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto em estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não é isso que o salmista fala em Salmo 119 verso 11: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Assim, Senhor, é a tua palavra. É como em Provérbios nos diz, em Provérbios 25, 11, como maçãs de ouro em salvas de prata. Assim, Senhor, é a tua palavra. É como a Bíblia diz lá em Gênesis 1, Bereshit bara Elohim et Hashamayim, vai terra Aretz, Torruvavor, Verrocher, no Vaier, Vaion. Quando a expressão utilizada ali em Gênesis, no Ebed e Avá, no cântico da criação, é apresentada: no princípio criou Deus todas as coisas pelo poder da sua palavra, Ele as criou. Não é isso que João ele fala em João 1, em Arque, em Rogolot, Kai Rogolot, em Logos Protonteon, quando ele diz: no princípio ele era o verbo, a palavra, tudo é pela palavra, ele é a palavra. Ora, aleluia! É como a própria Bíblia ressalta em Josué capítulo 1, a partir do versículo de número 3: afasta-te do desânimo, afasta-te da angústia, mas todavia não apartes a tua boca da palavra desta lei. É como a própria Bíblia diz em Salmo 62, verso 10 e 11: não confieis na rapina, nem vos desvaneçais na opressão. Se a vossa riqueza aumenta, não ponhais nela o vosso coração, porque uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir, que o poder pertence somente a Ele. Quantos podem adorar ao Senhor? É como Provérbios 16, do coração do homem emanam as preocupações, mas a última palavra, ela procede do trono. A última palavra não procede, aleluia, daqui da terra. A última palavra não procede do judiciário, do executivo, do legislativo. A última palavra, ela procede do trono. Alguém tentou te dar a última palavra, mas o Senhor agiu primeiro. Alguém tentou nos dar a última palavra, mas o Senhor
Senhor agiu primeiro. Alguém olhou para mim e disse: o pastor Kelvin não vai, o casamento não vai, a família não vai. Alguém olhou e disse: eu quero ver até onde ela vai chegar, eu quero ver até onde o casamento dele vai chegar. Satanás, ouça uma coisa: eu sou o projeto de Deus e eu vou chegar até onde o meu Deus tem para mim. Satanás, ouça uma coisa: você é o nosso casamento, a nossa família é projeto de Deus, e nós vamos chegar até onde o Senhor tem para mim e para você. Aleluia! Coisa boa é servir a este Jesus. Perceba que quando o Senhor à direita, imediatamente ela expressa a sua alegria, ela glorifica ao Senhor. E isso é uma grande lição para todos nós. Nós atravessamos uma fase de verdadeiras etiquetas, nós atravessamos uma fase de, aleluia, muita pompa. Nós precisamos lembrar que nós somos crentes pentecostais, e sermos abençoados por Jesus é motivo de glorificar ao Senhor, e isso é muito importante. Meus amados, eu tenho um privilégio. Eu fui empossado como presidente da comissão de oratória da OAB, como advogado representante da OAB, dentro da cátedra de oratória. Falar na oralidade aos colegas advogados é enobrecedor. E veja, meus amados, aí alguém olha e fala: mas estudar um pouquinho, eu já não vou glorificar mais a Deus, eu não glorifico mais a Deus não, agora o meu jeito de adorar é só levantar a mãozinha devagar, porque o meu jeito é esse. Aí alguém olhou para mim e disse: mas como pode o presidente da comissão de oratória da OAB ser pentecostal? Se você falar em línguas, se o Senhor te der línguas estranhas, você vai falar? Eu disse: é claro que eu vou falar. Eu falo em casa, eu falo indo para o escritório, eu falo chegando na audiência. Não foi alguém aqui na terra que morreu por mim. Quem morreu por mim está sentado num alto e sublime trono, e eu vou glorificar. Aleluia. Eu vou glorificar, até porque, meus amados irmãos, isso nós estamos em um ambiente, o nosso ministério é um ambiente que ama a Bíblia e ama a unção, e é por isso que nós temos essa tranquilidade, esse conforto de dizer: mas quem não gosta de adoração vai ter dificuldade no céu. Quem não gosta de adoração vai passar mal no céu, porque a Bíblia, ela é recheada em passagens de um céu, um lugar onde os adoradores irão para adorar a Deus. A Bíblia vai dizer em Isaías capítulo 6, que quando Isaías ele ultrapassa pela visão Rorama, uma visão sobrenatural, a visão dele foi elevada, céu aurâneos, céu eporâneos, céu mesorâneos. Quando ele olha, ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, e quando ele percebe, ele vê seres que tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os rostos e com 2 cobriam os pés, e eles declamavam em hebraico: Kadosh, 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 Yehová Sabaote, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. De repente a Bíblia fala lá no último livro do Apocalipse, a partir do capítulo 4, que João ele estava na ilha de Patmos, e ele tem uma visão sobrenatural, e ele adentra a sala do trono, e quando João estava ali, ele vê seres que também tinham 6 asas, com aquelas asas, mesma expressão, só que eles não falavam em hebraico, eles falavam em grego. Eles diziam: Hagios, 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 Pantocrator, Santo, 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 Todo-Poderoso. Os irmãos perceberam que no céu a adoração não parou. De Isaías até João, lá na ilha de Patmos, passaram-se quase 1000 anos. E como estava no céu? Santo, 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 Santo. A adoração no céu não parou. De Isaías a João na ilha de Patmos, a adoração continuou. João ele vê seres. João também ele vê 24 anciões.
24 anciões, por quê? Porque cada ancião representa uma hora do dia. O dia não tem 24 horas, cada ancião representa uma hora do dia, porque a adoração no céu não para. De repente, à meia-noite, o primeiro velhinho, o primeiro senhor, levantava, tirava a sua coroa, lançava próximo ao trono e dizia: santo. Às 2 horas da manhã, o outro levantava: santo. Às 3 horas, santo. A adoração no céu não para, é 24 horas de adoração para a glória do nome do Senhor. Atos capítulo 2, a Bíblia fala isso. Quem gosta de adorar. Como funciona, pastor? A Bíblia fala que de repente veio como um som de vento veemente e encheu todos que ali estavam. A expressão ali, os irmãos que amam Bíblia sabem: Caia geneto afno acuranos exos perpenomenes pinoes binaia caia plerosen quinoicano exancatemenoi. De repente eles foram cheios. E a expressão cheios ali é como árvore que se balança numa tempestade. Os irmãos já viram uma árvore que se balança numa tempestade? A tempestade sopra e a árvore balança de um lado para outro, de um lado para outro, de um lado para outro. É da mesma forma como aconteceu nesta passagem, nesta perícope. Aquela mulher foi curada e imediatamente glorificava ao Senhor. Estar cheio de Deus é isso, é adorar ao Senhor, é dizer: Senhor, obrigado por estar aqui. Quantas pessoas, quantos queriam estar aqui nesta noite, mas eu e você, nós somos privilegiados por estarmos aqui adorando ao nome do Senhor. A adoração, o judeu entendia adoração como a expressão avodá. Avodá significa estar cheio para fazer o melhor para o Senhor. A expressão do Novo Testamento é proskunel. Proskunel significa se curvar e beijar a mão do seu Senhor como um sinal de absoluta submissão. E quando isso acontece, os irmãos percebem, para já finalizarmos, versículo de número 15 em diante, principalmente versículo de número 17. O principal da sinagoga vai falar com Jesus e vai dizer: por que é que o Senhor está curando esta mulher no sábado? Aí Jesus disse: hipócrita. A expressão hipócrita vem do grego, que tem a ver com mascarado. Jesus olhou para ele e falou: eu sei que você é mascarado. Eu sei que por trás tem uma máscara, tem a sua verdadeira fisionomia, que você não quer apresentar. Mas tem o seguinte, eu vou falar para você. Há 18 anos esta mulher sofria com esta enfermidade. Estava tudo certo. Mas agora que Satanás foi repreendido e esta enfermidade saiu, estão dizendo que eu não posso curar no sábado. Aí o texto vai dizer enfaticamente no versículo 17: e dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entendamos esta palavra de Deus nesta noite. Alguém que está querendo o meu e o teu mal vai passar vergonha. O Senhor vai envergonhar Satanás. Satanás queria ver tudo dar errado, tudo dar errado. Alguém pagou um valor muito alto para ver a minha e a tua vida na lama. Mas o Senhor está derrubando toda a voz maligna nesta noite e está nos dando graça para a glória do seu nome. O Senhor está derrubando toda palavra maligna, e tem alguém que vai ficar envergonhado. Vai ter alguém que vai dizer: não era para ter mexido com ela. Realmente é mulher de Deus, não dava para mexer com ele. Realmente é homem de Deus. Eu vejo Deus na vida dela, eu vejo Deus na casa dele, eu vejo Deus no ministério dela, eu vejo Deus no ministério dele, porque é assim que Deus faz com os seus. Deus honra os seus e não deixam que os seus passem vergonha. Eu finalizo dizendo algo que aconteceu comigo por muita bondade, irmãos. Eu nasci no Belém, me cresci no Belém, espero subir no Belém, e pastoreei por mais de 10 anos algumas congregações. E uma dessas congregações, uma coordenadora das irmãs do círculo de oração me procurou e falou: pastor, eu estou com uma enfermidade muito grande, pastor, e eu não sei o que fazer, eu não sei como continuar à frente do departamento de irmãs.
Eu falei com ela, disse: irmã, fique tranquila, nós vamos orar pela irmã. Chamei a minha esposa, nós estávamos em oração. Um pequeno grupo me procurou depois e falou: pastor, o senhor tem que tirar aquela irmã. É um grupo de mais de 80 irmãs, aquela irmã está enferma e aquela irmã não vai ser curada. E eu fui à oração e eu falei: meu Deus, mas é uma irmã de bênção, eu preciso da tua resposta, porque eu sei que é um momento difícil na vida desta irmã. E Deus me disse: você colocará toda a igreja e todo o grupo que orou e falou com você para tirar a irmã, você vai reunir eles e você vai orar junto com eles para que eu restaure a saúde da minha filha. Por 7 domingos, irmãos, eu reuni aquele grupo que pediu para a gente tirar aquela irmã. E nós reunimos-nos em oração. E no último dia, aquela enfermidade incurável que havia sido desenganada pela medicina, aquela irmã me procurou e disse: pastor, Jesus me curou. Eu reuni aquele grupo e disse àquele pequeno grupo, e disse: meus irmãos, é necessário que sempre tenhamos fé e ouçamos a voz do Senhor, porque Ele ainda é um Deus que cura, Ele é um Deus que liberta, Ele é um Deus que trabalha. O nosso Deus não mudou. Quantos podem adorar ao Senhor? Deus os abençoe. Amém. Com a permissão do nosso pastor, então se coloque de pés. Meus amados, aqueles que precisam de cura nesta noite, com a permissão do nosso pastor Laerte, eu gostaria de convidá-lo a vir aqui à frente. Há uma unção de Deus sobre este altar. Estava ministrando em uma das convenções no nosso estado do Rio Grande do Sul, por muita bondade de Deus. E o pastor Isaac me chamou e disse: evangelista Kelvin, na época eu era evangelista, eu vou te falar uma coisa: se um dia o pregador te chamar a vir à frente para receber algo de Deus, e você sentir, não fique esperando o outro ir. Vá correndo, porque a tua bênção vai estar bem na frente do altar. Então eu gostaria de fazer este convite. Você, meu irmão, minha irmã, que entrou nesta noite com uma enfermidade, eu quero te chamar a vir aqui à frente. Há uma autoridade de Deus de cura aqui nesta noite. Pastor, mas eu estou bem, mas alguém na minha casa está enfermo. Eu gostaria de convidá-lo a vir aqui à frente. Há uma autoridade que emana deste altar, e o Senhor ainda é um Deus que cura, e toda enfermidade nesta noite terá que bater em retirada. É a palavra de Deus, não sou eu quem estou dizendo, é a palavra de Deus quem está dizendo. Aos irmãos que estão no nártex da igreja, levante a tua mão em direção a estes irmãos que estão aqui na frente. Nós iremos orar. Aleluia. Senhor, Tu és um Deus de autoridade e cura, e apenas uma palavra do céu, apenas uma palavra do trono, os teus filhos serão curados. A tua palavra foi pregada, Senhor, e a tua palavra disse que o Senhor observou um espírito maligno que se apoderou daquela mulher e se alojou nas costas daquela mulher, mas com a autoridade da tua palavra, Uramacheri, Alacalamarúcia de Ocanda, nós profetizamos vida. Alguém que disse que os teus filhos não receberiam a cura, terão que ouvir, não por mim, não por nós, mas pelo teu poder, terão que ouvir que o Senhor é um Deus que curou, o Senhor é um Deus tremendo, o Senhor é um Deus de poder, e operando o Senhor, quem impedirá? Nós estamos orando agora. Para quem não percebeu, nós estamos em batalha. Para quem não percebeu, nós estamos em guerra, e o Senhor está guerreando pela tua vida, minha irmã.